Fala pessoal, tudo tranquilinho? Olha só, vamos começar a falar de filoporífera. Dentre os filos que estão contidos no reino animal, que a gente viu na aula passada, o filoporífera é o filo mais simples, possui os animais mais simples do reino. Tranquilo? Por que eles são mais simples? Eles são desprovidos de tudo, principalmente de sistemas. Eles não têm sistemas digestório, não têm sistema respiratório, não têm sistema excretor, não tem tipo nenhum de sistema, tá? Então, as características dele são características bem simples. Vamos lá. Eles têm o corpo coberto por poros, daí o nome do filo, porífera. Eles são aquáticos, podendo existir em água salgada, serem marinhos, ou em água doce. Mas a grande maioria desses animais a gente encontra em ambiente salgado, em ambiente marinho. Eles são parazoários, daí eles serem tão simples. Por quê? Porque eles são desprovidos de tecidos. Se eles não têm tecidos, eles não vão ter órgãos. Se eles não têm órgãos, eles não têm sistemas. Então, são os seres mais simples. Eles são filtradores. O que são filtradores? A água entra pelos poros, levando nutrientes, levando gás oxigênio dissolvido, e esse cara vai filtrar essa água e aproveitar tanto os nutrientes quanto o oxigênio que está dissolvido na água. Beleza? Eles são sésseis. O que são sésseis? Eles são fixos em um substrato. Você não vê uma esponja nadando, a não ser na fase que ela é larva. A gente vai falar lá na frente. Beleza? Fora disso, na fase adulta, ela fica parada, ela fica presa a um substrato. Esses caras podem ser, eu não botei aqui, eles podem ser isolados, ser um animal só, ou eles podem viver em colônias. Tranquilo? Se eles são sozinhos, a gente chama de que eles são isolados. Se eles vivem juntos, eles são animais coloniais. Beleza? Você encontra as duas formas. Beleza, então já que ele não tem tecido e não vai ter órgão, e também por isso não vai ter sistema, como é que acontece a fisiologia desse cara? A gente vai ver digestão, excreção, respiração, beleza? Vamos lá. A digestão. A digestão é uma digestão intracelular, ele não tem tubo digestivo. Ele não tem aparelho, sistema digestório. Então a digestão desse cara é só intracelular. A nossa é extracelular, é dentro da cavidade estomacal, né? Depois no intestino, dentro do tubo digestório, depois passa a ser intracelular. A desse cara é só intracelular, beleza? Mas quem é que faz isso? Qual é a estrutura especializada para fazer esta digestão intracelular? Qual célula? Os clanócitos, que é essa célulazinha aqui, que possui um flagelo que fica mexendo, vibrando, fazendo com que a corrente traga aqui para dentro o alimento. Tranquilo? Como é que vai ser a excreção desse cara? A excreção e a respiração são feitos através de difusão. Os nutrientes que estão contidos na água e os gases, né, o gás respiratório, o oxigênio e provavelmente depois o gás carbônico que sai, né, da respiração lá, da reação do oxigênio, o que acontece? Ele sai através de difusão. O oxigênio entra e os metabólitos saem através de difusão. Tranquilo? A reprodução ela pode ser assexuada e sexuada. A reprodução assexuada a gente divide em três: brotamento, gemulação e fragmentação. Brotamento é a formação de broto. A esponja está lá e nasce um broto dela, dando origem a outra esponja. A gemulação é a célula, por causa do ambiente que não está favorável, a célula se fecha, né, através de umas estruturas que são feitas, na maioria das vezes, por espículas, a gente vai ver, fecha, formando um casulo, e ali dentro fica como se fosse o esporo. Tranquilo? Quando o ambiente fica favorável, essa célula arrebenta e o esporo sai, dando origem a outra esponja. E a fragmentação? A fragmentação, ela perde um pedaço, você corta um pedaço da esponja, a esponja perde um pedaço, aquele pedaço cai no substrato, cai no chão, nasce outra esponja. E dali que está faltando, regenera.
Então o pedaço que saiu vai se regenerar ali, e aquele pedaço que caiu, que saiu dali, vai dar origem a outra esponja. Tranquilo? E a reprodução sexuada? A reprodução sexuada, você encontra espécies dioicas, em que existe uma esponja macho e uma esponja fêmea, e você encontra espécies monoicas, onde você vai encontrar em um indivíduo os dois sexos. Quando acontece de ter uma espécie dioica, macho e fêmea, a liberação de gameta masculino é na água. A esponja macho libera gametas masculinos, os espermatozoides, que vão fecundar a esponja fêmea, dando origem a uma larva. Essa larva ciliada, lembra que eu falei que a larva é que nada? Ela sai nadando quando ela sai da esponja fêmea. O nome dessa larva a gente chama de anfiblástula. Ela é uma larva ciliada que vai nadar, se fixar no chão, dando origem a outra esponja. Tranquilo? Quanto à simetria desses caras, eles podem ser assimétricos, não ter simetria, tranquilo? A esponja não ter uma forma definida, então por isso não tem simetria. Ou elas podem ter simetria radial, que a gente já viu na aula passada. A anatomia desse cara, olha aqui. Em amarelinho eu desenhei os coanócitos, responsáveis pela digestão. Aqui são os porócitos, que são células especializadas, células que possuem aberturas, que deixam a água passar, levando nutrientes e o gás oxigênio. Aqui dentro, o gás oxigênio passa para as células através de difusão, e o alimento, os coanócitos, ficam vibrando o flagelo, fazendo com que o alimento entre pelo coanócito e passe para cá, para uma região que a gente chama de mesoílo. Nesse mesoílo estão as espículas, que vão dar sustentação ao animal, e tem as células chamadas amebócitos, que vão pegar parte desse nutriente que passou pelos coanócitos e também vão começar a fazer a digestão intracelular. Então a digestão intracelular está nos coanócitos e está no amebócito. Tranquilo? Passou pelo amebócito, o que vai entrar para o resto das células, para as outras células, é o que é o nutriente que a esponja precisa. Aqui do lado de fora, você tem células chamadas pinacócitos. São células de revestimento. Então, por fora, a esponja é revestida por células chamadas pinacócitos e por dentro ela é revestida por células chamadas coanócitos. E entre elas tem o mesoílo, que possui nesse mesoílo amebócitos e espículas. Beleza? Esta abertura aqui a gente chama de átrio ou espongiocele. Tranquilo? E aqui, essa abertura aqui, a gente chama de ósculo. Então a água entra pelo porócito, vai para o átrio e sai filtrada pelo ósculo. Beleza? Entra com substâncias aqui, nutrientes e oxigênio. Aqui dentro ela é filtrada pelos coanócitos e sai pelo ósculo a água já filtrada. Por isso que eles são filtradores. Tranquilinho? Aqui o desenho de um amebócito e desenho de uma espícula. As espículas são estruturas que vão dar sustentação. Elas podem ser de origem calcária ou de origem silicosa, dependendo da espécie da esponja. Tá? Tranquilinho, pessoal? Belezinha? Uma coisa bem simples mesmo, tá? É o filo mais simples que existe dentro da escala evolutiva dos animais. As esponjas estão lá embaixo, nos seres mais simples, nos animais mais simples. Belezinha? Então, até a próxima aula. Valeu!